Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas, sou médico cirurgião formado na Bolívia e essa aqui é a primeira aula que eu já prometi lá no canal, né? E aqui no canal você vai, como se diz, aprender a falar espanhol de uma forma rápida, grátis e simples, tá? Para você que quer viajar, para você que quer trabalhar, você tem que parar para se perguntar o seguinte: será que realmente eu estou sabendo falar espanhol? Será que realmente eu domino esse idioma? Então é o seguinte, quantos países hoje em dia falam espanhol, né? De acordo com os últimos estudos, são uma média de 22 países, né? Tem alguns que ainda estão em tratados para definir como língua oficial também. Eu creio que até o final de 2023 já vai ter mais do que isso, né? Então é o seguinte, você quer viajar para um país que fala espanhol, para um país que domina como idioma oficial o espanhol, então é o seguinte, a gente vai ter que entender que nessa distribuição geográfica, hoje são mais de 400 milhões de pessoas, né, em todo o mundo falando espanhol. Então é o seguinte, só que na América do Sul são 90% dessas pessoas. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, você quer ir para passear? Muito bem, tem muitos lugares turísticos. Agora só que você pensa assim, não, eu não vou viajar, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar. Então é o seguinte, deve ter algum motivo para você estar, de repente, aprendendo espanhol. Porque o mercado de trabalho exige, né, que você domine mais de um idioma. Então é o seguinte, o número de pessoas falando espanhol está cada vez maior. Tanto para viagem, como para trabalho, como para estudar. No meu caso, eu passei mais de 8 anos na Bolívia e foi com o intuito de estudar medicina. Eu super recomendo medicina lá na Bolívia, porque é uma medicina de excelente qualidade, tá? É indiscutível o grau da excelência acadêmica de lá. Inclusive, depois que a gente termina a faculdade, a gente tem que fazer um exame de grado. Isso é tema para outro vídeo depois, para quem tem interesse de estudar fora, tá? Então é o seguinte, os motivos são vários, né? Agora, se você pensa, não, eu vou ficar aqui no Brasil, eu não tenho plano de viajar, não tenho condições financeiras, não tenho vontade, minha disposição, mas de repente você escuta aí uma música no rádio, na TV, e é espanhol. De repente você sabe 2, 3 palavras daquela música. Então é o seguinte, vale a pena, tá? E para você que quer viajar, eu super recomendo. Só aqui na América Latina, na América do Sul, tem mais de 15 lugares lindos, destinos de tirar o fôlego, né? A gente vai ver alguns aqui, coloquei aqui a menu, pouca coisa aqui só para a gente não perder o foco, né? Machu Picchu, no Peru, que é um lugar encantador. Colômbia também tem lugares incríveis. Bolívia eu estou até suspeito de falar, né? Porque Bolívia, sem sombra de dúvida, tem lugares incríveis também, né? Então é o seguinte, aqui você vai aprender a falar espanhol de uma forma rápida, fácil, né? Eu vou logo para o objetivo como forma de sumário, para vocês entenderem como é que a gente vai estar adentrando esse curso, né? É o seguinte, para aprender o espanhol, você vai ter que fazer como qualquer outro idioma, como o português, como o inglês. Você vai entender, primeiro, o alfabeto, você vai entender números, né, os animais, as cores e outras coisas, como, por exemplo, a gramática, a conjunção, os verbos, tudo isso você vai aprender na forma mais rápida e prática possível aqui comigo, tá? Afinal, também a gente pode, de repente, fazer os exercícios de fixação, mas isso aí a gente vai fazer a critério de vocês. Vocês vão colocar aí nos comentários e a gente vai fazendo. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte. O que a gente vai estar fazendo para aprender de uma forma mais simples possível e segura? A gente vai falar como eles falam, entendeu? Por exemplo, eu quero saber que dia que eu vou para uma determinada viagem, uma determinada reunião. Eu vou falar aqui com uma pessoa que fala espanhol, um agente de viagem, um atendente. Então, a viagem, digamos, é quarta-feira. Então, em los miércoles tendrá vuelo para tal cidade. Então, assim, digamos assim, aqui você vai dizer o dia da semana. Então, é miércoles. Miércoles é quarta-feira. Então, aqui, se eu fosse falar aqui para vocês hoje, o dia da semana. Então, segunda-feira é lunes, terça-feira é martes, quarta-feira é miércoles, quinta-feira é jueves, sexta-feira é viernes. Sábado, domingo se mantém, tá bom? Então, é o seguinte, você vai aprender todo o vocabulário para você estar cumprimentando, falando com as pessoas. Como eu falo fluentemente o espanhol, e eu quero fazer isso como se eu estivesse assim, cara a cara com você,
falando, conversando. Depois eu posso até passar, inclusive, o meu número de WhatsApp, para que você, de repente, terminar o curso aqui, você quero falar, quero testar, saber se estou falando bem, eu quero ver como é que está a minha dicção. Então, para a gente colocar assim aqueles pingos nos i, você pode me ligar, a gente vai testar como é que ficou a questão do seu curso, do seu treinamento. Lembrando que são várias aulas. Essa aqui é só uma espécie de introdução, né? A primeira aula mais com um aspecto de introdução. E a gente vai seguir aqui para a questão do alfabeto, tá bom? Depois de você saber o que tem que aprender, o que tem que treinar, então a gente vai agora partir para o alfabeto. O alfabeto aí são mais letras que as nossas, né? Tem aí umas 3 letras a mais, mas isso aí a gente vai tirar de letra aqui, né? Então é o seguinte, a gente vai colocar aqui, letra A se mantém, letra B você vai falar ela com acento, B, né? Então você vai ver aí, letra A, B, C, D, E, F. Você vê que o F tem aí uma acentuação bem logo no início, F. Esse de azul eu coloquei a forma como você vai pronunciar. Ela se escreve de vermelho aí como está aí, né, na imagem. O mais interessante é uma letra que não tem no nosso idioma, né? No caso é o N com acento, N. Então, inclusive ela está bem expressa logo no começo aí, na palavra espanhol, né? Para que ela é utilizada, ela substitui o NH do nosso português. Então é o seguinte, o A a gente vai ler normalmente, agora a gente vai passar para a segunda fileira aqui, que é o H, está bem pertinho aí abaixo do A e do B. Ache. Então é o seguinte, aí está escrito ache, né? Ache, mas a gente vai dizer ache. Li, J, K, L, M, N, Enher, O, P. E o mais interessante, que chega a ser até ser meio que cômico, é a letra Q, né? Que ela se pronuncia Q. Inclusive isso aí foi motivo de muita brincadeira quando a gente estudava lá, porque passava o ônibus, né? Que lá a gente chama bus, a gente não chama ônibus, chama bus. E o bus era da linha Q, né? Então, mas a gente se pronunciava Q. E aí já sabe, né? Dá para fazer muito meme em cima disso aí. Então, la R, la S, la T, la U, la UB e la W. E W se pronuncia WB. Então, é o seguinte, UBW ou então WB. Você vai ver que em alguns lugares a pronúncia é diferente. Acha é o X e Y. Olha só, Y. Olha só como é interessante, né? Zeta. Muito bem. Para quem tem interesse também, depois eu vou estar disponibilizando essa diapositiva. Para quem não sabe, diapositiva é o mesmo que slide. Em espanhol é diapositiva. Então, mais uma palavra aí. Então é o seguinte, outra coisa que eu sofri muito no início, quando eu fui morar lá, que eu só tinha feito curso básico. Então é o seguinte, existe uma gama, uma infinidade de palavras que eu precisava dominar e no momento eu não dominava. Então eu tinha que aprender por dia uma média de 10, 20 palavras, fora o que tinha nos meus livros, porque, por exemplo, histologia e anatomia já é um vocabulário imenso novo para um início de carreira. Então eu tinha que estar dominando a questão dos conceitos daquelas palavras, aquelas terminologias médicas do meu curso, além de entender elas em espanhol, em português, e alguns professores exigiam inglês. E como lá é um país que fala quechua também, então assim, já se viu, né? Já viu que a situação foi bem tensa. Mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, eu consegui. E eu vi que, como foi possível para mim dominar essa questão do idioma e se tornou prazeroso, eu senti a necessidade de compartilhar com todos vocês que têm interesse. Talvez você já nem esteja mais morando aqui no Brasil, você já deve estar morando lá, no outro país. E de repente você está aí com as condições um pouco escassas, precisa dominar, está sentindo a necessidade, porque essa necessidade que eu senti lá, você só vai sentir quando você chegar no momento certo. Você vai chegar ao momento que você vai dizer, eu preciso aprender. Você vai correr aqui para a internet e você vai encontrar essas aulas aqui grátis, tá bom? Tudo que eu vou pedir para vocês aí é que você, se você gostou, dá o like, gostou, já se inscreve, porque vai ter sempre conteúdo. Não esquece de colocar o sininho, tá bom? Ativar o sininho aí. Então é o seguinte, os números é uma coisa à parte, porque é o seguinte, os números têm uma curiosidade interessante. Você vai necessitar para datas, né, que datas em espanhol é fechas, tá? Fecha, se escreve F-E-C-H-A, fecha.
Então, você vai ter que aprender a pronúncia também, que eu vou estar explicando a pronúncia de algumas palavras, que eu vou trazer aqui um vocabulário extenso, só de palavras. Mas a gente vai agora para os números, a classificação dos números. Os números em espanhol são classificados em 5 grupos, que são os cardinários, ordinários, fracionários, multiplicativos e coletivos. Então é o seguinte, você sabendo esses grupos, você vai conseguir entender bastante, vai conseguir ter uma boa dinâmica aí no que diz respeito tanto à escrita quanto à pronúncia, que o importante não é só escrever, é pronunciar, tá bom? E lembrando que para cada país vai ter sempre aquela questão da regionalidade. Por exemplo, eu sou aqui do Maranhão, eu cometo alguns erros que são coloquiais, né? Erro linguístico, pronúncia, vamos barrer, a pessoa não sabe o que é barrer, no caso é varrer, né? Vamos para riba, então quer dizer que você vai subir alguma coisa muito alta. Então é o seguinte, existem alguns vícios linguísticos que vai estar sempre perpetuando aí nessa parte do espanhol, tanto quanto no português. Então é o seguinte, o que acontece? Os números aí você vai ver que até o 20 é de uma maneira, e depois do 30 é onde ele vai ter uma variação, né? Essa questão dos números aí. Você pode observar aí que esses números são o quê? Indicam a quantidade absoluta, os números determinam os elementos, os números cardinais são usados para passar informações relativas ao dia, ao mês, ao ano, a quantidade objetiva e outros. Então é o seguinte, você tem que entender que a partir dos 20 são escritos de 2 palavras. Isso só vai acontecer com os números em espanhol a partir dos 30. A partir do 30, no caso, né? Então vamos lá. Aqui eu elaborei essa tabela para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Desse modo a gente tem aí o quê? Nós temos o 0, começar pelo 0, que é C-E-R-O, então seja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí onde eu quero parar aí para você entender. 8, como eu falei antes, o CH, que é SEAT, se pronuncia 8. E dessa forma se escreve também. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Outra vez, você vê que o CH, né, tem esse sonzinho aí. Então, por aí se vai. Então, qualquer um desses números aqui vai seguir esse padrão. Agora a gente vai ver aqui no rodapé, que a partir dos 30, né, se escreve, no caso aí, juntinho, ó, 30. Depois você vê que ele vai se estabelecer e a conexão entre as dezenas vai ser o seguinte, ó. Você vê que ele, a partir do 30 vai mudar. Então, 32, 35. No caso, é o Y que vai estar fazendo essa ligação aí. Muito bem. Aprendemos números aí. Lembrando, é só questão de praticar. Tá? Eu estou passando aqui rápido porque é um vídeo, não quero tomar seu tempo, tá bom? Não quero que isso aqui seja um fenômeno de rapidez, tá? Então é o seguinte, você vai ver que aí, nesse assunto dos números, aí você vai encontrar o que seria a apócofe. A apócofe, no caso, ela tem essa utilidade, né, porque ela é um fenômeno que ela é um fenômeno presente na estrutura da língua espanhola, entendeu? Então, isso aí é o que faz com que o contexto perda um pouco assim a questão da sílaba, das fonéticas. Então, o que eu quero insinuar com isso? Eu quero ensinar a vocês que toda gramática, de qualquer que seja o idioma, ela vai sofrer algumas alterações que às vezes você escreve uma coisa, mas se pronuncia de outra forma, entendeu? Então é o seguinte, outra coisa que eu quero ressaltar nesses vídeos, nesse treinamento aqui, é que eu não vou estar fazendo cortes, fazendo montagens, porque você vê que a maioria das pessoas que dão classes ou qualquer outro tipo de treinamento por vídeos de YouTube, tem sempre assim uma enxurrada de vinhetas para tomar o tempo da pessoa, tem aquela questão de você colocar efeito especial para isso, para aquilo outro. Não, aqui é natural, aqui não vai precisar do make-off, o make-off já está aqui embutido, aqui inserido, né? Se tiver de acontecer alguma coisa, a gente vai sorrir aqui durante a gravação mesmo. A aplicação do apócope, como eu falei, apócope. Então é o seguinte, aqui temos aqui que em geral o apócope acontece quando os objetivos em espanhol antecede o substantivo, ainda que mais frequente quando a palavra
que sucede é masculina. Aí sim, essa perde da última sílaba ou vogal, também perde, acontecem em objetivos colocados diante de substantivos femininos. Com a perda das letras, o som final da palavra também deve ser suprimido. Logo, apocope provoca alterações na escrita e pronúncia das palavras apocopadas. Então é o seguinte, está aí. É o que eu mencionei atrás aí, né? Eu mencionei logo no slide anterior. E eu acredito que vocês vão entender isso na prática com relação aos exemplos que eu vou trazendo aqui. Por exemplo, para uma melhor compreensão, eu trouxe aqui alguns exemplos. Recebo uma grande quantidade de trabalho. Ou seja, eu estou dizendo que eu recebo uma grande quantidade de trabalho. Recebo uma grande quantidade de trabalho, ou seja, recebo uma grande quantidade de trabalho. Ou seja, você vê aí que ela acontece de uma forma simultânea, que quase não se percebe. Já no outro exemplo, recebemos uma quantidade grande de trabalho. Você observa também, outra coisa que eu quero observar aqui com você, que trabalho se pronuncia em espanhol trabalho. O J tem som de RR, mas isso a gente vai ver mais adiante com a questão da fonética, tá bom? Chile, se pronuncia Chile é um grande país. Chile é um grande país, ou seja, é uma afirmação que ela vai terminar dando esse encurtamento aí. Então, Chile é um país grande. Você já vê que a conotação já tem um agravo mais intenso. Então é o seguinte, como mostramos os exemplos da parte grande, é a sua forma de apocopada. Essa palavra, gente, sempre foi torturante para mim. Então é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer vários exemplos com outra questão de fonética, que são as chamadas pegadinhas, né? As pegadinhas. Às vezes você vai fazer vestibular, outra coisa interessante aí, foi bom ter puxado esse assunto. Você vê que a pessoa, por mais que ele domine o português, o espanhol, o inglês, ele sempre vai ter uma palavra que possa causar um atrapalhamento na hora de falar. Até porque na hora de uma gravação a gente fica um tanto nervoso. Vou confessar a vocês que a gente fica um pouco apreensivo, porque a gente quer dar o melhor para vocês. Mas um dos motivos pela qual você deve fazer esse curso, você deve estudar, é porque tem o Enem, tem vestibular, tem às vezes um livro bom que você quer ler, o escritor espanhol, tem músicas incríveis como, por exemplo, a banda Maná, tem vários cantores, inclusive brasileiros, que eu não vou mencionar agora não, mas já com o tempo eu vou mencionar alguns cantores que eu gosto, talvez você não goste, e que estão dominando bem o espanhol, tá bom? Então tá, vamos continuar aqui com os exemplos aqui. Havia comprado um juguete qualquer, ou seja, havia comprado um juguete qualquer é um brinquedo, né? Um brinquedo aí, eu quero só levar em consideração essa palavra brinquedo. Por que eu ressaltei essa palavra brinquedo, juguete, né? O juguete é o seguinte, quando eu cheguei lá no começo de anatomia, tinha as escadarias e alguns alunos estavam descendo, baixando da questão do descendo, subindo, questão das provas, e aí a gente perguntava, e aí, professor, foi legal, tal, como é que é? Ele doutor, é um joguetão. E aí eu não sabia o que era, né? Eu sabia o que era joguete, mas joguetão, no caso, é um cara brincalhão, um cara divertido. Então é o seguinte, cada lugar tem umas expressões interessantes. Bom, puedes comprar qualquer juguete. Aí você já vê que teve uma mudança, né? He elegido um coberta qualquer. Ou seja, ele foi escolher uma gravata qualquer. Então é o seguinte, quando você chegar agora, depois, na parte de cores, né? E os adjetivos, aí você vai ver que dá para montar exemplos bem interessantes com essas palavras aí, e levando em consideração o apocopada, né? A questão de fazer o acoplamento. Então é o seguinte, puedes usar estes sapatos com qualquer camisa? Uma pergunta. E ao mesmo tempo você faz uma afirmação. Então é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Puedes usar estes sapatos com qualquer camisa? Então é uma afirmação. Você vê que a mesma expressão em português, como é que ela se diz? Você pode usar esse sapato com qualquer camisa. É uma afirmação. Agora, se eu escrevesse, puedo usar estes sapatos com qualquer camisa? Puedo.
Então, eu estaria perguntando. No caso das palavras bueno e malo, segue uma trajetória igual ao português, idêntica, né? Bueno, buen. Malo, mal. Ou seja, ninguno segue o mesmo. Então é o seguinte, o uso do apocope se limita aos casos em que antecede os substantivos masculinos. No caso, buen dia. Dia, no caso, ele vai ser o quê? Um adjetivo masculino. Buenas noches. Então, buenas noches, então é feminino, buenas noches. Então, assim, eu espero que com isso fique mais encaixado essa ideia, fique mais assentado aí esse pensamento, tá bom? Então é o seguinte, malo. El chico eres malo. Então, se eu digo que el chico es malo, eu estou dizendo que é no sentido masculino. O rapaz é mau, entendeu? Ou seja, ninguno de los chicos são malos. Ou seja, eu estou dizendo que nenhum dos rapazes são mal pessoas. Então, nenhum deles pode falar mal de outro. Então, você vê que aí a concordância, a questão, dá para você fazer um exemplo, tanto com o feminino e masculino, mas desde que você aumente palavras na oração, na expressão. Então, por isso é que determinadas palavras realmente são para masculino e outras são para femininas. Vamos seguir adiante aí com a questão dos pronomes possessivos, né? E você vê aí o exemplo na questão dos pronomes, no caso, seria mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suya. Então segue uma linha interessante aí. Vamos ver os exemplos aí, como é que tá aí. Embaixo aqui, ó. Estes são mis sapatos. Estes são os meus sapatos. Então você vê mis. Então quando diz são mios. Mios. Tem gente que diz mios. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, claríssimo como água aqui, é que a gente vai estar dando essas classes para evitar da pessoa ir e falar portunhol lá na Bolívia, em qualquer outro país que você vá que domine o espanhol, que seja a língua oficial ou que seja uma linha paralela da questão da linguística lá no país, né? Então tem gente que vai e fala portunhol. Eu mesmo cometi erros falando portunhol. Cheguei lá, os caixas são muito rápidos, com os caixas eletrônicos, eles sacam em dólar, sacam em boliviano, e eu me atrapalhei um pouco lá, na hora de sacar, o cartão ficou dentro. Então, eu não sabia que cartão era tarjeta. Olha, uma palavrinha que nada fez todo um embaraço na minha vida lá. E no caso era tarjeta. E eu tinha que chegar para o guarda, para o pessoal do banco lá para fazer a notificação, para depois vir para o Brasil com a notificação e tudo. Aí eu dizia cartão, e ninguém sabia o que era cartão. Então, tarjeta. Então, só para você ter ideia. Seguindo aqui embaixo com os exemplos. Sus noches são melhores, ou seja, sus coches são carros no caso, né? Coches. Aí, quando você chega lá, você pensa, tudo é coach não. Tem os bus, né, que são os ônibus, tem os truf, que é o transporte público de lá, tem as peta, que eles chamam fusca de peta. Então, tudo isso aqui depois você vai ver mais exemplos. Só para a gente seguir, para a gente ganhar tempo aqui, eu vou falar também da questão do exemplo já com as classificações. Vamos ver esse outro exemplo aqui. El dormitório de José es el primeiro, ou seja, o quarto de José é o primeiro. Então é o seguinte, é uma afirmação e você vê como é que fica aí a colocação. Então é muito bom você estudar com exemplos. Vocês podem pegar e dar uma pausa, copiar, praticar. E vamos dizendo aí quais são as palavras que vocês querem aprender para estar fazendo os seus exercícios, qual é a área que você está querendo se interessar para, de repente, trabalhar ou estudar. E eu vou estar fazendo uma aula direcionada para vocês com base nas dúvidas que vocês têm, tá bom? A gente vai, a continuação aqui, a gente vai ver agora uma observação que eu fiz aqui. Atenção, a forma apocopada de uno também deve ser utilizada quando ele estiver agregado a um numeral da casa das dezenas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, o total de alunos desta classe é de 21, ou seja, o total de alunos daquela classe é 21. Então você vê que eu posso utilizar ele tanto numa parte expressiva para números, como também para identificar uma totalidade. Só que no espanhol, o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm que sempre colocar
por escrito. Não adianta você vir colocar números, porque se é uma expressão escrita, você vai ter que colocar escrito a numeração, entendeu? Então é o seguinte, você tem que utilizar, por exemplo, minha irmã tem 21 anos, ou seja, o irmão dela tem 21 anos. Então, o que acontece? A parte mais difícil de você entender é só você decorar como é que se escreve. Você, por exemplo, 21. Aí, se você for colocar fecha, aí sim, você vai colocar números, tá entendendo? Mas aí, por extenso, é quando você vai expressar uma questão de falar, por exemplo, tinha 21 perros, ou seja, perros são os cachorros, e para vacunar, ou seja, quando a gente andava vacunando naquelas campanhas de vacinação, que é campana de vacunação, então tudo isso era escrito nas tabelas e eu vou te contar. A gente termina praticando e termina aprendendo. É tão de um jeito que no internato, eu vou contar só uma curiosidade para vocês. No internato, se você cometesse um erro em uma letra em espanhol, você ficava até 6 ou 12 horas de castigo, no caso, plantão a mais. Se você, de repente, escrevesse um medicamento com uma letra errada do medicamento, você teria que estar ali com um caderninho de 48 folhas para você escrever até 1000 vezes aquele medicamento, você nunca mais confundir. Para você ver como as coisas são bem rígidas. Então, por hoje é só. Aqui é o canal Você é Valioso. Se você ficou até aqui o final, eu quero lhe agradecer pela atenção. Muitas graças e hasta luego. Quer dizer, é lo mesmo que hasta la vista, baby. Não se esquece de você dar o like e se inscrever. Em espanhol, não te olvides darle like e suscribirte. Hasta luego. Tchau.